Construção do conhecimento em sala de aula. Celso Vasconcelos. Introdução. Referencial teórico e metodológico que possa ajudar o professor no seu trabalho com o conhecimento em sala de aula. O processo de sala de aula. O trabalho de sala de aula é um sistemático e intencional processo de interação com a realidade através do relacionamento humano baseado no trabalho com o conhecimento e na organização da coletividade. Trabalho com o conhecimento. Homem, animal cultural, desenvolve modos de resolver problemas, concepções de mundo, artes. Necessidade de se apropriar da herança cultural, escola, espaço privilegiado. Trabalho com conhecimento, processo de apropriação e construção do conhecimento, conteúdo e metodologia. O problema metodológico perpassa todo o sistema educacional, uma vez que é longa a tradição de um ensino passivo desvinculado da vida. Em outros tempos, este tipo de ensino até que era suportado. Hoje, com as crescentes transformações do mundo contemporâneo, há um questionamento profundo e uma rejeição por parte das novas gerações. Relação, teoria, prática. Fatores determinantes da prática do professor são de duas ordens. Primeiro, objetiva, salários, instalações, equipamentos, recursos didáticos, número de alunos por classe, tempo para a preparação das aulas, reunião pedagógica frequente, cobrança por parte de direção, coordenação, colegas, pais, sistema educacional. 2. Subjetiva, formação, valores, opção ideológica, vontade política, compromisso, concepção do processo de conhecimento. Referencial teórico é necessário para o professor, para a transformação da prática metodológica em sala de aula. Parte 1. Crítica à metodologia expositiva. 1. Relevância da análise crítica da metodologia expositiva. A. Presença. Pedagogia liberal tradicional, a mais presente no cotidiano escolar. Onda neoconservadora, defesa explícita do ensino tradicional. B. Obstáculo epistemológico. Trabalho do professor marcado pela alienação, rede de significações alienadas fornecida pela ideologia dominante. Necessidade de educação tradicional ser bem analisada, pois pode significar um obstáculo epistemológico à incorporação de uma nova concepção de educação, uma vez que se deve ter clareza que é muito presente e faz parte das rotinas escolares. 2. Educação como transmissão. Na prática pedagógica atual, podemos verificar que a escola acaba se resumindo no seguinte. Primeiro, apresentação do ponto. Segundo, resolução de um ou mais exercícios modelo. Terceiro, proposição de uma série de exercícios para os alunos resolverem. Precisamos nos atentar nas aulas expositivas camufladas. A. Justaposição, aluno versus professor. B. Técnica, pesquisa versus exposição versus dramatização. C. Modernosa, substituição do professor pelo vídeo. D. Aparência. Cadeiras em círculo, monopólio da palavra com o professor. E. Novidade, técnicas para variar a aula. F. Professor não adota livro didático, passa toda matéria na lousa. G. Esvaziamento do conteúdo. Aula gostosa, ninguém aprende nada. Pressupostos. Existem diferentes formas de organizar o processo de construção do conhecimento em sala de aula. Essas diferentes formas justificam-se a partir de diferentes concepções sobre o processo de conhecer, que por sua vez são decorrentes da visão do homem e do mundo. A concepção de conhecimento que estava presente na metodologia expositiva era aquela do aluno como uma tábula rasa, na qual, desde que prestasse atenção e o discurso fosse claro e lógico, o professor ia escrevendo à medida que ia falando e, portanto, quanto menos perceber, o aluno já teria aprendido, pois o professor transferiria o saber para o cérebro do aluno. 4. Peso histórico. A metodologia expositiva tem inspiração na concepção tradicional de educação, tradição oral, uma das mais antigas formas de transmissão cultural da humanidade. Até o século XVII, criança, miniatura de adulto, Rousseau, preocupação com o modo de ser da criança. 5. Problemas básicos da metodologia expositiva.
Do ponto de vista pedagógico, o grande problema da metodologia expositiva é o seu alto risco de não aprendizagem. Do ponto de vista político, o grande problema da metodologia expositiva é a formação do homem passivo, não crítico. 6. Trabalho não significativo. 1. Atividade mecânica, desprovida de sentido, sem vínculo com a realidade. 2. Próprios educadores, vítimas de uma formação alienante, não sabem o significado daquilo que ensinam. 3. Para estabelecer no aluno o vínculo significativo é necessário a significação do objeto de conhecimento. 7. Por que perdurar tanto? A. Legitimação social. Os pais não questionam qualquer eventual dificuldade atribuída ao aluno. B. Legitimação pela avaliação. A aula é dada numa dinâmica decorativa, meramente expositiva, e a avaliação cobra isto é o aluno responde isto. C. Legitimação pela tarefa a cumprir. Preocupação do professor. Cumprir o programa. A questão que precisaria ser colocada é: a tarefa fundamental do educador é cumprir o programa ou propiciar a aprendizagem do educando. Didática do atalho. 1. O professor dá logo o resultado, a síntese, a conclusão, o modelo, deixando de lado a preocupação com o tempo de reflexão necessária para a reapropriação do conhecimento pelo educando. 2. O aluno encontra também um atalho, decorar o ponto, a fórmula, o questionário, o resumo. 3. Professores se surpreendem diante dos resultados ruins nas avaliações. Perder tempo. 1. A maior perda de tempo é ensinar, mas não favorecer a construção do conhecimento pelo aluno. Baixo custo. 1. Esta metodologia é de baixo custo porque A. Comporta elevado número de alunos por sala. B. Não requer melhor formação acadêmica do professor. C. Não requer formação na ação. D. Não requer atualização das fontes de pesquisa, das instalações e de material didático. Comodidade para o professor. 1. Metodologia expositiva é mais fácil de ser aplicada. Reprodução social. 1. Ganha terreno a tese de que o que interessa de fato à escola não é a apropriação cultural, mas a domesticação dos futuros trabalhadores ou a alienação das novas gerações de consumidores. 8. Consequências. A. O aluno não aprende. B. O professor não ensina. C. O aluno pobre é expulso da escola. D. O aluno que fica educado para a submissão. E. Há um embrutecimento, aluno resistente a qualquer tipo de aprendizagem. F. Professor fica doente. 9. A questão da educação moderna. O pedagógico, para ser eficaz, pede a articulação com a concretude do sujeito e do real. Há, portanto, a necessidade de se estabelecer a superação dialética que assume a possibilidade existente naquilo que está sendo negado. Uma prática que se quer superar, superadora, busca métodos eficientes. 2. Necessidade de superação. 1. Busca de superação. O que fazer? Trata-se da construção do conhecimento. O professor almeja que seus alunos possam aprender aquilo que está sendo ensinado, que realmente abordarem o conhecimento. Garantir é bem diferente do simples transmitir. B. O que se deseja? Não dá para falar em metodologia separada de uma concepção de educação e de sociedade, sentido do conhecimento. A finalidade do conhecimento é que possa colaborar na formação do educando na sua globalidade, compreender, usufruir e transformar a realidade. O conhecimento contribui para a conquista dos direitos da cidadania, para a continuidade dos estudos, bem como para a preparação para o mercado de trabalho. Critérios para o conhecimento escolar. Significativo, que corresponda às reais necessidades dos educandos. Crítico, que não se conforme com a aparência. Criativo, que possa ser aplicado, transferido para outras situações, que seja ferramenta de transformação. Duradouro, algo que se incorpora no sujeito como visão de mundo. Concepção de currículo, programa versus prática social. A questão central não é a dos conteúdos escolares, mas da necessidade
necessária mediação que estes conteúdos devem fazer quanto ao remeter o sujeito para a compreensão da realidade. Isto é, os conteúdos escolares devem ser uma mediação para isto. O trabalho principal do professor não é fazer os alunos se debruçarem sobre os livros didáticos, mas sobre a realidade, tentando entendê-la. O papel primeiro do professor não é cumprir um programa e sim ajudar os alunos a entenderem a realidade. Ao fazer isso, lança mão da cultura acumulada pela humanidade diante dos desafios da realidade. Coloca o aluno em contato com esse saber. Concepção de educação tradicional, dialética, foco no currículo, programa, prática social, postura do educador, transmissão, construção. Deslocamento do eixo de preocupação, concepção de educação, eixo de preocupação pedagógica, tradicional, como ensinar, dialético e como o aluno aprende, como ensinar. 2. Fundamentos epistemológicos, teoria do conhecimento, relação entre sujeito e objeto. Sujeito é formado no social, objeto se apresenta no contexto social. 2.1. Concepção de conhecimento na situação pedagógica. O professor que quer mudar sua prática pedagógica precisa de uma teoria do conhecimento para poder orientar o seu trabalho. Apesar do movimento do real, cada turma, cada dia, aula, existem alguns elementos gerais que podem orientar o trabalho do professor, de tal forma que, diante desse movimento, venha a ter critérios para a direção do trabalho. A. Busca de relações. Resgatar o sentido que pode ser atribuído, depreendido pelo homem em relação à realidade. A realidade não se dá a conhecer diretamente. Conhecer é um trabalho, exige esforço. Isto vale tanto para um novo conhecimento, quanto para a apropriação do conhecimento já produzido, desde que estejamos considerando a autêntica apropriação pelo sujeito do conhecimento já estabelecido. B. Conceituação de conhecimento. Conhecimento. Representação mental de relações. Essas relações que o sujeito constrói, na medida em que correspondem efetivamente a relações constituintes do objeto, são os chamados conceitos. O saber objetivo. 2.2. Construção do conhecimento no sujeito. A. Para construir um conhecimento novo, o sujeito precisa recorrer a: primeiro, representações mentais prévias relativas ao objeto. Segundo, capacidade de operar com essas representações, bem como de transformá-las, criá-las. B. Condições necessárias para a construção do conhecimento. Primeiro, o sujeito precisa querer, sentir necessidade. Epistemologicamente, esse querer implica no rastreamento e no trazer a nível consciente, pré-consciente, as representações mentais que o sujeito tem e que, de alguma forma, estão relacionadas ao objeto de estudo. Segundo, o sujeito precisa ter estrutura de assimilação para aquele objeto. Precisa ter conhecimentos anteriores relacionados aos novos. Não se tratam de pré-requisitos, mas de trilhas epistemológicas, redes que podem seguir na construção do novo conhecimento. C. Não se cria a partir do nada. Ninguém conhece algo totalmente novo. O conhecimento novo se constrói no sujeito a partir do seu conhecimento prévio, antigo. Começamos a conhecer deformando o objeto, adaptando-o aos nossos esquemas mentais representativos. D. O conhecimento conceitual é construído tendo como mediação fundamental a linguagem verbal e escrita. No decorrer do processo de conhecimento, o sujeito precisa se expressar. A expressão implica na organização das representações, relação, pensamento, linguagem, além de possibilitar a comunicação, a interação com o outro. E o conhecimento é estabelecido no sujeito por sua ação sobre o objeto. O objeto oferece resistência à ação do sujeito, obrigando-o a modificar-se para explicá-lo. F. Esta ação pode ser motora, perceptiva ou reflexiva. G. Dois sujeitos podem estar fazendo a mesma atividade com graus de interação com o objeto de estudo bastante diferentes. Isso quer dizer que não basta a ação, tem que ter uma ação consciente e voluntária, portanto, intencional. H. O processo de construção do conhecimento no sujeito passa por momentos: síncrese, análise e síntese. I.
Para captar as relações de constituição do objeto, o sujeito precisa analisá-lo, o que significa dizer que deve decompô-lo em suas partes constituintes, sem, no entanto, perder a dimensão do todo. No processo de análise do sujeito, precisa ir além da aparência. J. Se apropriar do conceito é entrar no seu movimento de gênese e desenvolvimento. K. O conhecimento se dá por aproximações sucessivas, avanço, recuo, estagnações, visando sínteses em níveis cada vez mais elaborados. L. Diante de situações problematizadoras, o sujeito elabora hipóteses. M. O estabelecimento de contradição possibilita o avanço do conhecimento. Segunda parte. Metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula. Introdução. Metodologia dialética baseia-se numa concepção de homem como se ativo e de relações. Conhecimento. Construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. Grande farsa do sistema de ensino. Fingimos que ensinamos, os alunos fingem que aprendem e os pais fingem que estão satisfeitos. Teoria dialética. Conhecimento se dá em 3 grandes momentos: síncrese, visão caótica do todo, análise, abstrações e determinações mais simples, orientação segura tanto para o processo de descoberta dos novos conhecimentos como para o processo de transmissão e assimilação dos conhecimentos. C. Síntese. Rica totalidade de determinações e de relações numerosas. Tarefa do educador. Despertar e acompanhar o interesse dos educandos pelo conhecimento. Mobilização. A partir disso, o educando deve construir propriamente o conhecimento, até chegar a elaborar uma síntese do mesmo. Mobilização para o conhecimento. Primeiro nível de significação, em que o sujeito chegue a resgatar ou elaborar as primeiras representações sobre o objeto a ser conhecido. Construção do conhecimento. Confronto entre o sujeito e o objeto. Segundo nível de interação, onde o sujeito deve construir pela sua ação o conhecimento através da elaboração de relações cada vez mais totalizantes. Elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Sistematização e expressão dos conhecimentos que vêm sendo adquiridos. Fundamental para a compreensão concreta do objeto. Expressão constante das sínteses, mesmo que provisórias. Organiza o pensamento, possibilita a incorporação paulatina dos novos conceitos na linguagem do aprendiz. Permite a interação do educador com o caminho de construção do conhecimento que o educando está fazendo. Caminho geral de construção do conhecimento. Síntese, análise, síncrese, análise, síntese. Mobilização para o conhecimento. 1. A mobilização em questão. Carga energética colocada no ato de conhecer. Ampla possibilidade de interação. Importância da abordagem. Participação do sujeito, abrindo possibilidade de mudança através de sua consciência. Preocupação com a abordagem do objeto. X. Ensino exigente. Trata-se de uma resistência do professor, de uma incompreensão do que está se propondo, pois o que queremos é justamente um ensino mais exigente, mas onde se exija a inteligência e não a memorização, a submissão. Significação. Primeira grande preocupação que o educador deve ter na construção do conhecimento, vinculada a alguma necessidade, finalidade, plano de ação. Relação com necessidades. Ajudar o educando a tomar consciência das necessidades postas pelo social. Colaborar no discernimento de quais são essenciais na articulação delas com o objeto de conhecimento. Necessidade ontológica e epistemológica. Ontológica. Necessidade cuja função é fazer com que o sujeito tome aquele objeto como objeto do conhecimento. Epistemológica. Necessidade de estabelecer relações de conhecimento propriamente dita. É fundamental provocar a contradição entre as duas necessidades. Função da mobilização, trazer à tona, ativar elementos. Quanto maior a necessidade de conhecer, mais representações prévias são ativadas no cérebro, possibilitando maior número de relações. Didática da mobilização. Complexo e dinâmico processo de interações entre os sujeitos, os objetos de conhecimento e o contexto em que se inserem. Visões equivocadas. Cai no vestibular. Nota.
novidade, despertar para o desejo de interagir, de se comunicar, de realizar, transformar, articulação, realidade, objeto, mediação, a conhecer e atuar a partir da realidade, aprender com seus alunos. B. Conhecer os determinantes, principais características da vida dos seus alunos. C. Psicogênese. Segundo alguns enfoques da psicologia da aprendizagem, o sujeito estaria apto a conhecer quando estivesse no estado de alerta, que seria uma situação tal que cumprisse dois pré-requisitos: prontidão, visto como algo dinâmico, em que importa não só o que o sujeito está sendo capaz de apresentar como resultado, mas também o processo que está se desenvolvendo nele e que, como interação com o meio social, pode vir a manifestar-se, e a motivação. D. Ter clareza de objetivos. E. Intencionalidade do educador. F. Intencionalidade do educando. Propiciar uma prática significativa. A. Apresentação sincrética do objeto do conhecimento. O sujeito deve ter um contato com o objeto de conhecimento na sua totalidade, pois esta percepção inicial é que guiará todo o trabalho posterior de construção do conhecimento pela análise e síntese. B. Levantamento das representações do grupo. C. Interação coletiva. Conclusão. Em relação à mobilização para o conhecimento na totalidade da prática educativa, provocar a mobilização, manter a mobilização, automatizar a mobilização, construção do conhecimento. 2. Metodologia expositiva, dialética, relação professor-aluno, objeto do conhecimento, justaposição, interação, concepção do educando, tradicional e dialética, paradigma tradicional. Paradigma pedagógico tradicional, fazer para pelo aluno. Paradigma pedagógico dialética, oferece condições para a construção do conhecimento pelo aluno. 1. Processo de conhecimento em sala de aula. Necessidade de ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. A. Contradição é o núcleo. Autopromovida, sujeito consegue. Heteropromovida, sujeito precisa de outro. Contradição, o real e do pensar. Reduzir o conhecimento a um esforço de superação das contradições, integrar-o mais estreitamente. Papel do professor: estabelecer a contradição em relação às representações mentais que o aluno traz. Interferência no estabelecimento, deslocamento. O sujeito não se sente desafiado por aquela contradição. Bloqueio. O enfrentamento, a superação, o remete a um conflito de interesses. Criticidade. Conhecimento articulado à compreensão crítica da realidade. Sem isso, o professor não terá como entrar em contradição com o aluno, já que também está marcado pelo senso comum. Continuidade e ruptura. Análise. Sujeito diretamente através de instrumentos materiais, mediada por instrumentos teóricos. Sua ação deve ser de cunho analítico. Preocupação do professor é propiciar a análise das relações que compõem o objeto de conhecimento. Aproximações sucessivas. Espiral ascendente. Movimento de ida e volta. Em cada aproximação vamos captando novas relações. Análise, síntese. Grande movimento. O sujeito deixa de lado o acessório e elabora uma hipótese simplificadora que dê conta de explicar a essência do fenômeno. Totalidade. Para recuperar o significado do conhecimento, o educador deve articulá-lo com a totalidade. Praxis pedagógica. A atividade do sujeito sobre o objeto, estabelecendo relações na representação. Operações mentais. Para o conhecimento mais efetivo, o sujeito deve superar os processos mentais inferiores. Recordação, reconhecimento, associação, tendo em vista operações superiores. Comparação, levantamento de hipótese, crítica, resumo, interpretação, imaginação, solução de problema, decisão, julgamento, avaliação. Papel do professor: fazer pensar. Questão do concreto. O importante é o aluno agir alto nível de generalização que os conceitos científicos possibilitam. Prática social. Formas de trabalho em sala de aula. Provocar.
colocar o pensamento do educando em movimento, dispor objetos, elementos, situações, possibilitar a elaboração de respostas, superar a contradição, interagir com a representação do sujeito, acompanhar o processo de construção. A. Problematização. Colocar um problema oriundo de uma necessidade, recuperar a gênese, recuperação, a situação de elaboração original do conhecimento, onde há uma disposição integral do sujeito para conhecer. Estabelecer a contradição, interação sujeito-objeto, mediação do professor, se ligar no discurso versus no problema. O professor deve levantar situações problema que estimulem o raciocínio ao invés de sobrecarregar a memória. Planejamento das aulas. O professor deve extrair do conteúdo perguntas geradoras. Quais perguntas que estavam colocadas? Quais perguntas estão por trás desses conteúdos? Se forem adequadamente captados, poderão provocar e desencadear de forma significativa e participativa o processo de construção do conhecimento. Historicização. Resgatar a história do conhecimento ajuda a ressignificá-la. Movimento do real, movimento do conceito. Movimento igual significado. Conceitos surgirão na tentativa do professor captar o movimento do real. Exemplo: há uma diferença muito grande entre ler uma lei da física e entendê-la no seu significado, no seu movimento. Dialética da travessia. Algumas perspectivas que podem ajudar o educador a fazer a tão difícil travessia de um ensino tradicional para o construtivista. Primeiro, exposição dialogada, ação mais significação. Segundo, exposição provocativa. Colocar o problema, exposição posicionada e estimulante do educador, reflexão de confronto e problematização. Confronto, superação. Terceiro, o professor não pode mais falar? Interrogação. O professor deve intervir no sentido de propiciar a construção de relações mais precisas, complexas e sistemáticas a respeito do objeto, a síntese. Aceleração da construção do saber, investigação e exposição. O professor deve articular a investigação com os resultados da exposição. Questão das técnicas. Questão decisiva, a afetiva construção do conhecimento pelo aluno. Qualquer que seja a técnica utilizada, deve se submeter ao método para isso é necessário. Apresentação sincrética do objeto de estudo, expressão das representações prévias, problematização, fornecimento dos subsídios, elaboração de hipóteses, expressão das hipóteses, confronto de hipóteses, superação das hipóteses pelos menos elaboradas, síntese conclusiva. 3. Elaboração e expressão da síntese do conhecimento, momento em que o educando deve ter a oportunidade de sistematizar o conhecimento, necessidade de expressão, pensamento, linguagem. O pensamento passa a existir a partir da palavra, determinação da síntese. Interação social, ambiente interativo, formas de expressão, elaboração da síntese. Níveis de síntese, síntese mínima, interação na elaboração, limite na elaboração da síntese, retorno à prática social. Questão de tempo. 1. Aumento da produtividade, desenvolvimento do raciocínio e a solidificação dos conhecimentos anteriores, aumenta a produção do aluno. 2. Dialética, quantidade, qualidade, quantidade. É mais relevante uma maior quantidade de experiências em torno de uma menor quantidade de assuntos. Em seguida, é possível uma menor quantidade de experiências relativas a uma maior quantidade de assuntos, mantendo-se um elevado nível de qualidade. A racionalização do tempo, algumas práticas. Priorizar, tirar elementos do programa que não são fundamentais. Integração, evitar repetições desnecessárias. Planejamento, saber o que quer, o que vai fazer. Propicia o uso mais racional do tempo. Conservar o mesmo coletivo da sala de aula. Diminuir o número de professores para a mesma classe. Aulas duplas, quando houver proposta. Ligações de casa mais significativas. A avaliação contínua, sem dia específico para provas. Equilibrar número de aulas por matéria.
4. Capacitação para a pesquisa permitirá aprendizagem autônoma.